Então, 2022 começou e a comunidade não planejou a comunicação. A gente não tem nada planejado e organizado. E aí, uma coisa que a gente precisa entender é o conceito de planejamento, ou de planejamento estratégico. Então, dentro do processo de gestão, planejamento estratégico é um processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. Em outras palavras, é onde entendemos a situação atual da organização e se faz uma projeção de onde ela deseja chegar. Então, a gente só faz um planejamento porque a gente quer chegar em algum lugar. Quem não planeja ou quem não quer chegar em nenhum lugar não vai planejar. Por exemplo, eu quero comprar um carro daqui 2 anos. Então, se eu quero comprar um carro daqui 2 anos, eu preciso me planejar financeiramente para comprar um carro. Então, quando a gente faz um planejamento, é porque a gente quer chegar em algum lugar. Então, quando a comunidade para fazer um planejamento, é porque ela tem clareza de onde ela quer chegar. Geralmente, a comunidade que não tem um planejamento é porque ela não sabe nem aonde ela quer chegar. Ela não tem nem claro os objetivos dela de evangelização. Então, o planejamento, ele nos força a ter clareza sobre o que nós queremos alcançar e aonde a gente quer chegar, e com isso definir ações para alcançar esses objetivos e essas metas, certo? Então, se a sua comunidade hoje não tem clareza de onde ela quer chegar, essa é uma grande oportunidade de você desenvolver esse trabalho para ter uma perspectiva de crescimento de futuro, certo? Porque até ontem eu estava dando aula, porque a gente está com uma turma do curso de planejamento estratégico, pastoral, aqui na agência, e eu dava aula ontem para os alunos e falava justamente sobre isso, assim, sobre a questão do resultado evangelizador. Muitas comunidades e paróquias não têm ideia do que de fato elas estão tendo de resultado evangelizador. Elas passam um ano inteiro, e se eu perguntar, por exemplo, para o pároco e para o conselho de pastoral, quantas pessoas novas ingressaram na comunidade, foram evangelizadas, que não conheciam Jesus, agora conhecem, que não amavam Jesus, agora amam. Aí, com certeza, muitos não vão nem saber. Não sabem absolutamente nada. Vão enrolar e não vão saber. Então, o planejamento, ele nos ajuda a caminhar para uma meta e para um objetivo a ser alcançado. E aí, aqui, quais são as etapas para um planejamento, né? Independente de ser um planejamento de comunicação ou um planejamento estratégico, as etapas são quase as mesmas, elas têm conceitos parecidos. Então, primeiro é preciso fazer um diagnóstico de como está a comunicação. Então, você precisa fazer uma análise dos canais de comunicação da paróquia, da sua comunidade. Jean, o que é canais de comunicação? O site, o perfil no Instagram, o Facebook, o WhatsApp da secretaria, a produção dos cartazes, se a paróquia tem um outdoor na frente dela. Eu preciso entender quais são os canais de comunicação e como eles estão atuando, como nós estamos utilizando. Então, eu faço um diagnóstico. Como é que é a comunicação interna com os agentes pastorais? Como eu me comunico com o participante de missa? Como é a qualidade da transmissão das missas? Como é que é a produção de conteúdo no site? Se o site está desatualizado, quanto tempo está atualizado? Se o site é visitado, se não é, quais as páginas são visitadas? Então, eu preciso fazer um diagnóstico, certo? E esse é um processo que você vai fazer utilizando pesquisa. Você vai fazer pesquisa. E aí, dentro da comunicação, e hoje a maior parte das paróquias usam o digital, existem várias formas de você encontrar informações que vão possibilitar você entender como que você vai saber, por exemplo, qual é o conteúdo mais acessado no site, como que é o comportamento nas redes sociais, o que as pessoas mais gostam, o que elas mais curtem, qual é o tipo de vídeo que elas mais assistem. Então, você consegue fazer um diagnóstico usando os dados que estão nessas ferramentas, e muitas delas isso é gratuito.
Então, o diagnóstico ele é extremamente importante nesse processo. Depois é preciso definir os objetivos estratégicos. Então, você precisa pensar... Opa, calma aí. Você precisa pensar quais são os objetivos macros da comunidade e, a partir desses objetivos, você definir objetivos de comunicação. Então, eu quero aumentar, eu quero crescer na evangelização querigmática, por exemplo. Se esse é um objetivo da paróquia, que tipo de objetivo a PASCOM vai ter para contribuir para esse objetivo estratégico macro da paróquia? Nós vamos produzir conteúdo querigmático no nosso site, nós vamos fazer uma série que vai falar sobre a experiência com Deus. Então, eu preciso pensar nos objetivos pastorais e nos objetivos da comunicação, certo? Definir metas. O nosso site hoje tem, sei lá, 500 acessos por mês. Eu quero aumentar no próximo ano pelo menos 1.000 acessos ao mês. Eu quero dobrar. Então, você vai definindo metas claras. Hoje nós temos no perfil da paróquia 1.000 seguidores. Eu quero aumentar para 5.000. Então, eu preciso definir metas claras. Depois disso, quando eu tenho já objetivos, metas, o diagnóstico, eu preciso ter um plano de ação. E aí, com esse plano de ação, eu vou pensar as estratégias, as ações que eu vou desenvolver, e aí depois eu vou acompanhar esse processo de execução e avaliação, tá certo? Então, claro que aqui é uma aula inicial para a gente, não dá para aprofundar tudo, teriam outras coisas, por exemplo, seria importante classificação de público, criação de personas, mas a gente vai tentar trazer isso em outras aulas dentro do programa, para que você possa aprender, porque senão a gente passaria aqui até 10, 11 horas da noite estudando, tá certo? Mas, basicamente, a gente tem um planejamento de comunicação com essas etapas, certo? Um bom planejamento estratégico é aquele que apresenta com clareza onde se está e onde se deseja chegar. Se você tiver isso no planejamento, então nós estamos no caminho. O diagnóstico, o que você vai analisar? Você vai fazer uma análise ambiental, então, um resumo de como foi a atuação da PASCOM no ano anterior. Então, como que foi a comunicação? Como que nós atuamos? E aí você pode utilizar a análise de SWOT, que é as forças e fraquezas, as ameaças e oportunidades. Então, por exemplo, o que é força e fraqueza? Força e fraqueza, rapidamente aqui trazendo para você, é tudo aquilo que nós temos controle. Por exemplo, uma força da PASCOM é que nós temos hoje equipamentos de qualidade que dá para fazer boas transmissões, nós temos uma boa câmera, bom microfone, a nossa estrutura de equipamento tem qualidade. Pronto, então isso é uma força. Em contrapartida, uma fraqueza, falta pessoas com capacidade técnica para manipular e manusear esses equipamentos. Então, isso é uma fraqueza. Para você saber a diferença entre força, fraqueza, ameaça e oportunidade, você precisa fazer a seguinte pergunta: eu tenho controle sobre isso? Então, por exemplo, o equipamento nós compramos, nós temos controle sobre isso? Sim ou não? Sim, porque nós que compramos, então eu tenho controle sobre isso. O fato de eu não ter alguém para manusear, eu tenho controle sobre isso? Sim, eu tenho. Se eu quiser contratar alguém ou se eu treinar alguém, eu resolvo esse problema. Já a ameaça e oportunidade, eu não tenho controle, certo? Eu não tenho controle. Isso está fora da minha capacidade de controlar. Então, por exemplo, uma ameaça. Uma ameaça que nós temos hoje na comunicação, por exemplo, é que
a quantidade de pessoas que visualizam as postagens nas redes sociais é muito baixa, porque o Facebook diminui muito a nossa capacidade de visualização orgânica, né, gratuita. Eu tenho que pagar para que mais pessoas vejam. Então, uma ameaça pode ser o fato de que cada vez mais as redes sociais limitam a quantidade de visualização orgânica, certo? Pode ser isso. Outra ameaça. Eu tenho as fake news, isso é uma ameaça. Eu tenho controle sobre isso? Não, eu não tenho controle. Elas vão existir, não dá para controlar. Oportunidade. As redes sociais é uma oportunidade. Eu não posso comprar o Facebook, a não ser que eu tenha muito dinheiro, né? E, na verdade, eles são os que mais têm dinheiro no mundo, então seria muito difícil comprar eles, né? Porque os caras são os mais ricos do mundo, então fica difícil. Então, as redes sociais é uma oportunidade. A outra oportunidade que, com a pandemia, as pessoas de idade começaram a usar mais as redes sociais. Então, eu não tenho controle sobre isso, mas eu posso utilizar isso ao meu favor. Outra coisa é a análise do contexto. Qual é o cenário paroquial? Como é que nós estamos pastoralmente falando? Então, por exemplo, nossa, a gente tem uma comunicação interna entre os agentes pastorais muito truncada, ela não funciona, as pessoas acabam não sabendo o que está acontecendo, é muito problema, fofoca, é muita briga e tal. Então, eu faço uma análise do cenário, porque a comunicação pode contribuir para vencer esses problemas, certo? Então, eu vou utilizar essa análise toda para depois definir ações para o planejamento de comunicação, tá certo? Aqui é importante observar um detalhe necessário, que é o seguinte: a gente não faz uma comunicação para a comunidade pensando só em vomitar informação. Desculpa usar essa palavra, mas é isso que a gente faz na igreja. A gente vomita informação às pessoas. A gente vomita o horário de missa, a gente vomita a programação da festa, a gente vomita as coisas. A gente joga para as pessoas, de qualquer forma. Comunicar não é isso. Eu preciso pensar de forma estratégica. Eu preciso atrair as pessoas para falar o que elas querem ouvir, mas, ao mesmo tempo, falar o que eu quero que elas ouçam. O bom comunicador, ele vai encontrar aquela pontinha do fio, daquele monte de linha enrolada, ele vai puxar no lugar certo e vai começar a desenrolar esse fio todo. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, poxa, as pessoas, elas não estão vindo para a missa depois da pandemia, porque as pessoas estão com medo e tal. O que eu vou fazer, enquanto comunicador, para conscientizar as pessoas a retornarem à missa? Eu vou fazer uma comunicação que mostre para ela que a igreja é um ambiente seguro. Então, vou fazer um vídeo mostrando as pessoas sendo medida a temperatura, as pessoas de máscara, a higienização da igreja. Então, eu começo a comunicar com as pessoas de um modo que eu vença essas barreiras que foram criadas por circunstâncias externas até a igreja. Entende o que eu estou falando? Então, eu preciso começar a pensar a comunicação de uma forma estratégica e não jogando as coisas às pessoas. Né? Aquela ideia do panfleto que você vai... igual quando é época de política, né? Eu olho aqueles santinhos e eu tento entender por que os marqueteiros acreditam que aquilo funciona. Né? Porque eles vão jogando aquilo e ele funciona para sujar a rua, né?
Então, eu vou é como se a gente fizesse isso com as pessoas. Eu vou jogando a informação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de definir as nossas ações para não ter essa postura na comunicação. Objetivos macros, né? Procure definir até 3 objetivos macros. No máximo 5, tá? Mas, assim, não tenha muitos. Pode ser desde a organização da PASCOM até a maior inserção do contexto, até uma maior inserção do contexto pastoral, né? Você precisa ter objetivos de comunicação que envolvam objetivos pastorais, né? Como é que eu vou explicar isso para vocês? O que acontece? Muitas vezes, a gente faz um objetivo de comunicação assim. Um objetivo da PASCOM, atualizar o site diariamente. Isso não é um objetivo macro, isso é uma ação ou uma meta que eu preciso responder a ela. Atualizar diariamente o site da paróquia. Agora, um objetivo macro, estratégico e pastoral. Contribuir para a participação das pessoas por meio de conteúdos publicados no site. Ou aumentar a participação de pessoas na igreja, utilizando as redes sociais e o site da paróquia. Isso é um objetivo pastoral, mas que está atrelado à comunicação. Então, eu vou produzir materiais para as redes sociais, para o site, para atrair as pessoas para a missa. Deu para entender a diferença entre uma coisa que é só superficialmente a atividade de comunicação e a atividade pastoral? Outra coisa, fortalecer ou eliminar os ruídos de comunicação entre os agentes pastorais. Eu estou trabalhando em comunicação interna aqui. Então, eu preciso pensar em objetivos que façam sentido para a vida pastoral. E objetivos, eles são qualitativos, eles não são quantitativos, né? Eles não possuem geralmente dado numérico. Por exemplo, eu digo que eu quero aumentar a participação de pessoas na igreja, mas eu não digo quanto. O quanto eu quero aumentar é a meta, tá? Vislumbre como vocês desejam que a PASCOM esteja dentro de um ano. Então, busque objetivos tangíveis, certo? Objetivos bem claros, que sejam capazes de você, daqui a um ano, entender, nós alcançamos, sim ou não? Se sim, beleza, continuamos o trabalho. Se não, o que a gente precisa fazer para alcançar? Metas. As metas nos ajudam a entender entender quando chegamos no objetivo. Então, elas precisam ser quantitativas e elas precisam ter prazo de conclusão. Opte por poucas metas, porém o suficiente para alcançar o objetivo proposto, certo? Então, uma meta é aumentar o número de acessos ao site em 50% ou 60% até dezembro de 2022. Então, eu tenho ali um número e eu tenho um prazo, certo? Plano de ação. Depois você vai pegar com essas metas e objetivos, você vai verificar as ações necessárias para cumprir isso. E aí você define um período de execução, indique um responsável pela ação. Não existe, quem faz, quem é o responsável? Toda a PASCOM. Não. O responsável é quem? É a Maria José. A responsável é a Adriana, é a Maria Terezinha. Quem é o dono do negócio? Quem é responsável por aquela atividade? Esse negócio de colocar a PASCOM, a secretaria. Não, bote um nome lá bem bonitinho para ficar bem claro quem é que faz aquilo. E atualize o status periodicamente do plano. Está sendo executado? Não está? Está em atraso? Que situação que está? Certo? Então, repetindo aqui, as etapas do planejamento, o diagnóstico, os objetivos macros, as metas, o plano de ação e o acompanhamento, certo?
E aí agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um modelo de plano de ação que a gente trabalha aqui na agência. Essa planilha aqui, a gente tem o objetivo, então, estabelecer um relacionamento com os coordenadores pastorais. Esse é o objetivo. Qual é a meta? Qual é a atividade macro aqui? Envio de newsletter. Quais as atividades micro, né? A atividade para que essa atividade aqui aconteça. Definir a pauta da news, escrever o texto, revisar, montar a news no sistema e enviar a newsletter. Aí envolvido, é a Maria Terezinha, é a Joana que vai escrever, quem vai revisar é o Jean, quem vai colocar lá, montar a newsletter no sistema é o Jorge, quem vai enviar é o Jorge. E aí o status aqui, planejado, isso aqui já foi, está em atraso, isso aqui foi executado, né? Está em execução. Aí você vai colocando aqui, ou já finalizou. Aí coloca. Quando que a gente vai mandar? Você pode ter assim, vai ser na segunda semana de janeiro, pode ser assim. Ou você pode ter aqui, em vez de ter isso tudo aqui, você vai colocar prazo e colocar data que isso vai acontecer. É que nesse modelo de plano de ação, ele está separado por mês, ó. Mas ó, esse aqui, por exemplo, é o planejamento da Dominus, né? Aqui da agência, ó. Eu já trabalho diferente, já tem aqui ó, o prazo, ele tem algumas informações diferentes, a meta, essa OKR, a meta, esse plano aqui é um pouco mais avançado, então eu já coloquei, a gente colocou a meta aqui, né? E aí aqui tem o responsável pelo quê, ó? E aqui já diz se está em execução, se não está, se está planejado, então a gente vai acompanhando, certo? Então esse aqui é um modelo de planilha. Jean, eu queria muito receber essa planilha. Nós vamos enviar essa planilha para vocês. Aí, Jorge, você me lembra disso amanhã, de eu passar para a Ana. E aí, para você receber essa planilha, é importante que você esteja no grupo de WhatsApp do programa no Oceano, que eu vou mandar lá no WhatsApp, no grupo do programa, tá? Então, se você não está no grupo, eu recomendo que você chame lá no WhatsApp a gente e diz assim, eu quero estar, inclusive, o Jorge, eu acho que você está no grupo lá, não tá? Deixa eu pegar aqui. Não estou, Jean, nesse grupo. Tá, deixa eu só colocar, é que o Jorge trabalha lá com a gente, trabalha com a gente aqui, eu até nem apresentei o Jorge ali para vocês aqui, geralmente quem tá é a Ana. Deixa eu te botar aqui, Jorge, só para... mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu pensar como é que eu vou colocar aqui vocês. Eu vou copiar o link. Pronto, eu copiei o link. Agora, Jorge, eu vou te mandar e você coloca ali no chat para mim. Se você não está ainda nesse grupo, se você clicar nesse link que vai estar ali no chat, você vai conseguir, tá? E aí, a gente vai mandar esse modelo de planilha para vocês por WhatsApp, para vocês utilizarem, beleza? E aí, agora eu abro aqui para a gente conversar e vocês tirarem as dúvidas. Jean, tem o iPhone de Sandra Jeans. Tá com a mão levantada querendo tirar uma dúvida. Tá. Pode abrir o microfone. Sandra, pode abrir o microfone. Ou será que só levantou a mão sem querer? Sandra? Eu acho que ela é que colocou no chat ali que ela não está saindo som para ela. Já tinha voltado. Certo. Vamos ver. Depois, se ela conseguir ligar ali, aí ela faz a pergunta. Ou bota no chat. Alguém colocou alguma pergunta? Não, né? Tem alguém que tem alguma dúvida, pergunta a fazer? Gente, a Fatiane está aqui, Fatiane. Seja bem-vinda.
Olha só, quem é viva sempre aparece, né? A Fatiane é lá de Belém, do Santuário de Nossa Senhora de Belém, fantástico, faz um trabalho lindo da Pastoral do Dízimo lá no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Fantástico, olha só, bacana. Ela sempre estava nas formações, não tinha visto mais você. Pá. Que bom que você está aí, não nos abandonou. Vamos lá, tem alguém que tem dúvida, alguma pergunta? Ninguém? Podemos encerrar. Ficou claro? Respondam para mim se todo mundo muda assim, pelo menos assim, não, não tenho dúvida, tá tudo ok. Ó, a Adriana respondeu, ficou claro. Ótimo. Claro. Obrigado, Adriana. Assim eu não me sinto falando para as paredes. Certo. Pronto, acho que todo mundo entendeu, né? Gente, então é isso. Semana que vem, na quinta-noite, novamente a gente se reúne, certo? A programação da semana. Bruno quer falar? Bruno levantou a mão. Bruno Henrique. Abre o seu microfone. Boa noite, Jean. Boa Eu noite. sou, eu sou o Bruno, sou seminarista teatino. Atualmente estou em Santa Catarina, né, na casa dos meus pais, mas ajudo nas paróquias, né, no estado de São Paulo, onde que nós estamos atuando. A minha dúvida é a seguinte: como eu cheguei agora peguei, eu acho que pela metade. Tu já tinha adiantado, essa formação ela vai ficar salva? Tem como eu rever do início ou Sim, não? vai ficar gravada, a gente edita ela e ela é disponibilizada no nosso site, na página do programa no Oceano. Aí você vai ter disponível a aula lá para assistir quando quiser, tá? Então ela vai ficar disponível sim. Beleza? Ah, Em, beleza, sim, tranquilo. em breve, gente, a gente vai ter novidades aí nos conteúdos da agência, tá? Nós vamos lançar aí um material bem legal, uma mudança aí na forma de disponibilizar os conteúdos. Então, vocês que estão participando aqui do programa no Oceano, não deixem de estar, porque vai existir coisas que só vai continuar disponíveis porque vocês estão se cadastrando agora, certo? No futuro, vão existir formações que serão pagas, que essa galera, isso é off, certo? E quem está vindo vai ficar sabendo. Com o tempo, o programa no Oceano, algumas aulas serão pagas, as pessoas vão pagar para assistir. Quem está entrando agora nessas primeiras formações vai ter acesso a essas formações, tá? Porque a gente vai liberar uma quantidade de inscrições lá para ficar disponíveis, porque a gente vai mudar o esquema de apresentação, vai ser numa plataforma, vai ter senha, vai existir várias séries, a gente está montando uma grade formativa bem legal para vocês, tá? Então, fiquem ligados, tem conteúdo também que a gente vai disponibilizar que não está no site, tá bom? Então, isso tudo é porque nós acreditamos no seguinte, que as pessoas que querem evangelizar de verdade, elas são comprometidas com a formação. A gente de pastoral que não quer ser formado, que é malandro na formação, ele não vai fazer um bom trabalho. Ele não vai. Então, a gente precisa ser formado. Né? A menina dos olhos da vida de uma paróquia, de uma comunidade, precisa ser a formação. Né? A gente vê aí as igrejas evangélicas, os protestantes, eles têm um investimento pesado em formação, e é por isso que eles conseguem fazer um trabalho que eles fazem. Né? Músico canta bem, toca bem porque é formado, comunicador faz bem o trabalho porque é formado. Então, a gente precisa investir na formação, tá certo? Então, fiquem ligadinhos aí que a gente sempre vai trazer novidade para vocês. A próxima aula, o tema é possível planejar ações para o crescimento espiritual dos agentes pastorais? É uma formação que tem uma pergunta como tema. É possível planejar ações para o crescimento espiritual dos agentes pastorais? Nós vamos tentar responder a essa pergunta. A nossa intenção é trazer aqui uma formação que nos ajude a pensar estrategicamente como promover o crescimento espiritual das pessoas.
O que eu preciso fazer para ajudar a Adriana, o Osmério a rezar e a se encontrar mais vezes com o Senhor? E ajudar eles nesse processo. É gente, não tem asa aí, pelo menos eu não estou vendo asas atrás deles, nem a auréola já de santos, né? Então, como que a gente faz para, dentro da vida pastoral, ajudar a organizar um cronograma de formação, de comunicação, de atividades que ajude as pessoas a rezar, a crescer na espiritualidade? E aí, com isso, a gente vai poder medir ao longo do tempo. Nossa, a Adriana, ó, faz uns 3 anos a gente fez todo um processo formativo. A Adriana, ou mulher que reza, viu? Não rezava nada, era um zero à esquerda 3 anos atrás, mas agora a mulher é fogo do espírito, né? Porque reza, porque tem intimidade com Deus. Foi planejado um crescimento espiritual para que a Adriana chegasse lá, entendeu? Isso é estratégia pastoral. Eu preciso pensar no crescimento das pessoas. É aquela ideia do menino crescia em sabedoria, estatura e graça. A gente precisa... Eu gosto muito dessa passagem bíblica para traduzir a dimensão da formação, né? O menino crescia em sabedoria, estatura e graça. Certo? Então, espero vocês na próxima aula. Nos ajude a divulgar a página. O Jorge colocou o link ali do WhatsApp. Então, se você ainda não está, eu recomendo que você clique ali, ó, no link, eu botei também agora, clica no link e aceite lá entrar para o grupo. Esse grupo, ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque é um grupo que só a gente manda material para vocês, tá? Então, não se preocupem, ninguém vai receber GIF, nada dessas coisas. Não é o grupo da família, tá bom? É um grupo de estudo, de ensino, beleza? Gente, Jean, obrigado. Oi, Jorge, pode falar. a Adriana perguntou por quanto tempo fica disponível a formação para ver depois. Essa formação, a gente não tem um período, tá? Ela fica disponível lá, perene, a gente não tem, não define um cronograma de prazo, não. Agora, a gente tem bastante material também para vocês no nosso canal no YouTube, então botem lá Dominus.evangelização, lá tem também várias séries disponíveis já para vocês assistirem, inclusive tem uma série sobre querigma, que é bem interessante para vocês assistirem, tem sobre gestão pastoral, tem do dízimo, uma série bem bacana também, então você pode acessar. A Adriana quer fazer pergunta, Adriana? Pode... Como funciona a agência de vocês? Eu não conheço o trabalho de vocês, né? Como é que funciona? Vocês trabalham com o quê? Faz uma apresentação assim sobre o que é a Dominus. Pronto, a Dominus é uma agência A gente é uma agência de marketing digital, mas a gente não é só isso. Na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, que nós acreditamos que todo homem pode conhecer a Deus. Esse é o propósito da agência. A agência tem como propósito, e ela acredita, que todo homem pode conhecer a Deus. E se para que o homem conheça a Deus, nós, enquanto agência, podemos oferecer algo à igreja, nós trabalhamos acreditando que profissionalizar a evangelização é um ótimo recurso para isso. Então, tudo aquilo que for para contribuir para a profissionalização da evangelização, nós vamos estar trabalhando. Então, se plantar a bananeira contribui para a profissionalização da evangelização, toda a minha equipe vai plantar a bananeira. Se fazer site, fazer conteúdo, formação. Então, a gente entende hoje que o nosso negócio é contribuir para a profissionalização da evangelização. E aí, claro, a gente faz site, atualiza a rede social, produz conteúdo, mas, por exemplo, tem congregações que eu trabalho na consultoria, ajudando a montar departamento de comunicação, eu tenho um livro sobre o dízimo, como organizar a pastoral do dízimo, a gente tem assessoria da pastoral do dízimo, então, a gente tem outros trabalhos. Eu recomendo que dê uma olhada no nosso site também, que é dominuscomunicação.com, lá a gente traz um pouco do que a gente é. E aí também, deixa eu pegar o meu livro, né? Não tá aqui, gente.
Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é Como Organizar a Pastoral do Dízimo. Você pode comprar, ele tem lá no site, na loja também, é R$ 29,90. O frete é grátis, a gente manda para o Brasil todo. Então, você pode receber ele. É um manual da Pastoral do Dízimo. Eu ajudo a organizar a Pastoral do Dízimo mesmo. Ele é todo colorido, ó, ele é bem legal. Ele é bem didático mesmo, é um manual para formação, tá? E aí tem os cursos também lá no site da Dominus, tem alguns cursos pagos. Então, tem o Evangelização Digital, o curso Como Organizar a Pastoral do Dízimo, que são cursos pagos. Aí tem o programa Dízimo e Evangelização, que só vai abrir turma em março, e o Planejamento Pastoral, que já começou, então só abre turma final do ano, que é um curso mais extenso e avançado de Planejamento Estratégico Pastoral, que a turma é 2021, 2022 já está acontecendo, ela já está no meio do curso, certo? Mais ou menos isso, mas dá uma olhadinha lá no nosso site também, Adriana, é bem legal, e tem muito conteúdo, tem mais de 200 textos para leitura, e-book, infográfico, videoaulas, tem vários eventos, inclusive tem muitos eventos lá, que são semanas inteiras de conteúdo, tá? Que vocês entram lá, cadastra e você vai acessar todas as aulas. Eu recomendo que vocês entrem lá e vejam, gente, tem muito material legal mesmo, assim, a gente se dedica na produção de conteúdo, tá bom? Obrigado por vocês estarem conosco, é muito legal ver aí vocês participando e dedicados. Se vocês puderem, a gente podia abrir a câmera, gente, para a gente fazer um print dessa tela e a gente colocar, passe perfume rapidinho aí, quem puder abrir a câmera e passar perfume, e aí o Jorge faz um print, Jorge, para mandar para a Larissa para postar nas redes sociais. Vamos lá, todo mundo passando perfume, abrindo a câmera, quem puder. Quem estiver de roupa, claro, por favor. Vocês acham, até parece que alguém ia aparecer sem roupa. Já teve casos, a gente teve casos na agência. É isso mesmo, teve, eu fui avisado. No canal da Dominus tinha lá a pessoa trocando de roupa e eu não tinha percebido, estava lá no canal da Dominus. Vamos lá, então todo mundo já, quem puder abrir, abriu. Vamos lá, fazer um sorrisão. Quem passou perfume, vai sair o perfume na foto. Sorrindo todo mundo, vamos lá. No 3. 1, 2, 3 e foi. Deu certo? Pronto, obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês e até a próxima formação. Tchau.